E aí, consultores, tudo bem? Christian Lion, diretor da Lion Projetos e Consultoria Ambiental. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te falar agora. Hoje nós iremos iniciar uma série de conteúdos, a nossa primeira série de conteúdos sobre consultoria ambiental especializada em licenciamento ambiental na prática. E nessa primeira série nós iremos falar um pouco sobre os 3 temas iniciais que você precisa conhecer para iniciar a sua caminhada na consultoria ambiental prática especializada em licenciamento. Após essa abordagem inicial, nós iremos disponibilizar 3 vídeos individuais falando sobre esses temas de forma mais detalhada para que você tenha um conhecimento mais aprofundado sobre esses 3 pilares da consultoria ambiental na prática. Então continue nos acompanhando que nós iremos falar agora sobre esses 3 tópicos iniciais. O primeiro tema que vocês precisam conhecer para iniciar a caminhada de vocês na área de consultoria é qual é o papel do consultor ambiental voltado para a área de licenciamento. É necessário que vocês conheçam e vocês tenham um entendimento claro da função de vocês como consultores. E na grande realidade, fazendo aqui um resumo, o papel do consultor ambiental é fazer com que aquele empreendimento ele tenha viabilidade ambiental. Vocês sabem que para ser licenciável, o empreendimento ele tem que se adequar em algumas características de causar impacto significativo no meio. E como é que a gente faz para mitigar esses impactos? É aí onde está a grande função do consultor ambiental. É fazer com que esse empreendimento, além da viabilidade econômica que ele tem, ter também viabilidade ambiental. Fazendo com que esse empreendimento tenha viabilidade ambiental, a gente vai conseguir abrir os caminhos para que ele passe pelo processo de licenciamento da forma que deve ser feita, da forma que a legislação ela exige que passe. E como é que a gente confere viabilidade ambiental? Através de projetos. Exemplos: plano de recuperação de áreas degradadas, plano de gerenciamento de resíduos sólidos, estudo de viabilidade ambiental, que são os projetos e os estudos ambientais que os próprios órgãos ambientais eles cobram. Então esses são os meios para que um consultor ambiental consiga dar àquele empreendimento a viabilidade ambiental necessária para que ele passe pelo processo de licenciamento ambiental. Então, consultores, esse foi o nosso primeiro tópico dessa série de 3 temas que nós iremos abordar nessa primeira série de conteúdos. Agora vamos passar para o segundo tópico do nosso primeira série de conteúdos, que é entender como funciona o processo de licenciamento ambiental. Quando eu falo em entender como funciona o processo de licenciamento ambiental, eu não estou me referindo a questões teóricas, de conceito, de legislação. Claro que é necessário que nós saibamos como funciona, qual é o conceito, quais são os parâmetros legais, quais são as resoluções, a legislação que é necessário ser empregada no processo de licenciamento. Mas quando eu falo que nós precisamos entender como funciona o processo de licenciamento, eu estou falando do ponto de vista prático. Como nós podemos aplicar, quais são as formas, as ferramentas e os caminhos que nós precisamos percorrer na prática para licenciar um empreendimento dentro de um cenário real. É necessário que nós, como consultores ambientais, especialistas em licenciamento, saibamos como aplicar a legislação, saibamos como aplicar os conceitos que nós aprendemos na academia. Então, é sobre esse fator extremamente importante que nós iremos tratar no nosso conteúdo. Por exemplo, nós sabemos que existem 3 etapas básicas, 3 etapas gerais do processo de licenciamento ambiental: licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Mas como a gente pode aplicar isso aí na prática? Como é que funciona o licenciamento prévio de um empreendimento? Como e quais são os casos que nós iremos aplicar um processo de licença prévia, um processo de licença de instalação ou um processo de licença de operação? E é isso que nós iremos conversar e falar nos nossos próximos conteúdos, nos próximos 3 vídeos que nós iremos abranger de forma mais detalhada. Então entenda, entender o processo de licenciamento ambiental na prática. Então esse, pessoal, foi o nosso segundo tema inicial dessa série de 3 temas que nós iremos abordar a partir de hoje. Vamos agora para o terceiro tópico.
Qual é o terceiro tema? O terceiro tema é entender como funciona a prática de um ritual de consultoria prévia. Por que eu digo consultoria prévia? Porque todo o processo de consultoria, quando você fala numa abordagem prática, ele tem suas etapas. E é necessário que primeiro um consultor ele entenda qual é o problema que aquele empreendimento precisa resolver. Então, essa é a parte prévia, a parte de diagnóstico situacional que aquele empreendimento se encontra. Tudo bem? Então, é necessário que a gente conheça como funciona essa consultoria prévia. Primeiramente, para que a gente possa identificar e botar em prática o processo de licenciamento de um empreendimento, nós precisamos primeiramente saber se esse empreendimento ele é ou não licenciável. Não são todos os empreendimentos que são licenciáveis. Existe uma caracterização que identifica se ele é licenciável ou se ele não é licenciável. Isso aí vai depender da legislação do seu município, da legislação do seu estado, sempre obedecendo à legislação do nível federal, né? Então a gente precisa, como consultor, identificar primeiramente se esse empreendimento é ou não licenciável. Identificando se esse empreendimento é licenciável, nós precisamos avançar um pouco mais e fazer uma caracterização prévia do tipo de impacto que aquele empreendimento causa. Se é um impacto regional, se é um impacto local, ou se o empreendimento ele é complexo no sentido de abranger vários estados, porque essa caracterização ela vai nos direcionar para qual órgão ambiental ou qual autarquia ambiental esse processo de licenciamento vai ser gerido, ok? Então nós precisamos saber, primeiramente, se o empreendimento é licenciável, segundo, o tipo, a caracterização desse impacto, se é local, regional ou se ele abrange uma série de estados. Após saber desse processo, dessa caracterização inicial, nós precisamos avançar um pouco mais e saber qual é a modalidade de licenciamento que esse empreendimento ele vai ter. Nós falamos no tema 2 que existem 3 modalidades gerais: licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Nós precisamos identificar qual dessas 3 modalidades aquele empreendimento ele vai se adequar. Para isso, nós precisamos fazer uma análise, precisamos verificar no local, em conversa com o empreendedor, saber qual modalidade, em qual andamento, qual etapa que aquele empreendimento ele se encontra. Então, nós precisamos identificar isso aqui. Identificando a modalidade, após identificar a modalidade do licenciamento, é que nós vamos saber exatamente o que nós iremos fazer, o que é necessário para que a gente possa conferir aquilo que a gente falou anteriormente, que é a viabilidade ambiental que aquele empreendimento precisa ter para que ele possa passar pelo processo de licenciamento. Então vamos lá, primeiro a gente identifica se o empreendimento é licenciável ou não, depois a gente faz uma caracterização do impacto ambiental para identificar qual órgão ambiental nós iremos fazer o processo de licenciamento, depois nós vamos identificar qual modalidade do licenciamento a gente vai empregar e só após toda essa parte inicial nós iremos identificar quais são os estudos ambientais para que aquele empreendimento tenha viabilidade ambiental, saber o que nós iremos fazer, quais são os documentos que são exigidos e qual é o procedimento do processo de licenciamento, ok? Então esses foram os 3 temas iniciais da nossa primeira série de conteúdos de consultoria ambiental especializada em licenciamento na prática. Se inscreva no nosso canal, acompanhe nossas redes sociais, o link vai estar disponibilizado aí na descrição e continue nos acompanhando. Nós iremos fazer grandes conteúdos, grandes materiais disponibilizados para vocês de forma gratuita, para que vocês, assim como eu, obtenham um sucesso na área de consultoria ambiental. Muito obrigado e até a próxima.